Olá! Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a intervenção do Estado na posse. De início, é importante ressaltar que, no artigo 1228 do Código Civil Brasileiro, é estabelecido que é do proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Isso desde que não se desvie das finalidades econômicas e sociais. Entretanto, tudo no direito é relativo. Portanto, nós temos o princípio da supremacia do interesse público, e ele limita e condiciona a propriedade, deixando claro que os interesses coletivos estão acima dos interesses particulares. Nesta senda, é importante ressaltar que a indenização da qual tem o direito proprietário será dada previamente. Esta que deverá estar diretamente vinculada ao dano. Tratando-se das benfeitorias que podem ser as voluntárias, úteis ou voluptuárias, no caso da desapropriação, apenas serão atendidas as benfeitorias necessárias. Já as úteis, somente se forem feitas com autorização. O poder público só pode agir de acordo com os limites do que a lei autoriza. E a lei é omissa em relação às benfeitorias voluptuárias. Entre as formas de intervenção do Estado na posse, temos a evicção, esta que é a perda do bem, que pode ser parcial ou total. Ela se dá por uma decisão judicial ou ato administrativo. E envolve o alienante, que é aquele que passa o domínio para outrem, assim como o evicto, que é aquele que adquire o bem, e o evictor, que é aquele que reivindica o bem. Nestas circunstâncias, o alienante é quem responde pelos riscos da evicção. O evicto, aquele que sofre a perda do bem, é quem terá o direito à indenização, esta que corresponde à restituição do valor pago. Ele também terá direito à indenização a respeito dos frutos e das benfeitorias, mas as benfeitorias úteis ou necessárias. Deverá ocorrer, portanto, a compensação, de acordo com o artigo 1221 do Código Civil. Nesse artigo, é exposto que as benfeitorias compensam-se com os danos e só obriga ao ressarcimento se, na época da evicção, ainda existirem. O alienante também será responsável pelos prejuízos diretos do adquirente. Benfeitorias de locação. Em relação às benfeitorias de locação, a Lei nº 8.245 de 91, em seu artigo 22, traz a seguinte redação: o locador é obrigado a, inciso 1, entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. Então, para atender à satisfação do locatário, vemos que, em vários casos, principalmente em locações não residenciais, são necessárias benfeitorias para restaurar, facilitar ou até mesmo tornar o seu uso mais agradável. Vemos que o artigo 35 dessa lei diz que, salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, que é o direito que o locatário tem de reter ou permanecer no imóvel locado. O locatário ele também pode exercer o direito de retenção a fim de obter o ressarcimento pelas benfeitorias úteis necessárias. Continuando. No artigo 36, fala que as benfeitorias voluptuárias, ou seja, que não aumentam o uso habitual do bem, não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, fim da locação e desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Como se pode observar, a Lei 8.245/91 estabelece diferentes regras para cada uma das benfeitorias, porém autoriza a livre negociação contratual dos contratantes, de maneira que poderão convencionar de diversas formas. Agora, eu e o Leonardo vamos falar um pouco sobre a desapropriação. O que é, como ocorre, qual a finalidade, quais os objetos que sofrem a desapropriação. A desapropriação é um ato administrativo pelo qual o interesse público sempre vai prevalecer o interesse privado. Ou seja, o Estado transforma um bem imóvel ou móvel privado em público, havendo uma indenização prévia e justa. No caso, sempre ocorre através do dinheiro. Difere-se das outras formas de intervenção pelo fato das demais continuar sobre o domínio privado. Já esse instituto transforma em público. Os bens que podem sofrer esse instituto de desapropriação pode ser
bem móvel, imóvel, corpos humanos para estudo em faculdade, semoventes, entre outros. Existem também os bens em que não sofre a desapropriação, como no caso do dinheiro, em caso de raridade ou coleções. Além disso, os direitos personalísticos são outro exemplo. Não sofre a desapropriação nem recai sobre pessoas, visto que são sujeitos de direito e não objetos de direito. Além disso, para finalizar, um dos efeitos principais da desapropriação é a perda da posse indireta e direta. Sobre quais benfeitorias recai o direito de indenização? Para responder esse questionamento, a gente tem que ter um conhecimento prévio do artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, que fala o seguinte: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Para compreendermos melhor esse inciso, eu dividi ele em 4 partes e fundamentei. A lei estabelecerá o procedimento. Esse procedimento será delimitado pelo decreto do Poder Executivo nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei nº 3.365 de 41. A desapropriação ela ocorrerá sobre as seguintes alegações: por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Isso é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, mediante justa e prévia indenização. Bom, gente, será nomeado um perito nos termos do artigo 14 do Decreto-Lei nº 3.365 de 41. Serão indenizadas todas as benfeitorias feitas antes da desapropriação e após a desapropriação serão indenizadas as necessárias, sendo as úteis previamente autorizadas pelo expropriante para que essa seja possível de indenização. Bom, gente, lembrando que o poder público em si ele está restrito ao que está sendo descrito pela lei. E a lei em si ela é omissa em relação às voluptuárias. Logo, mesmo as voluptuárias sendo feitas com autorização do expropriante, estas não serão passíveis de indenização. E essa indenização ela ocorrerá em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição.